A influência de Eva sobre Adão. Você já parou para pensar como uma mulher mudou o rumo da história? Não sei se você compartilha dessa visão, mas a gente tem que admitir que nós mulheres influenciamos e muito, por mais que pense que não. Me chamo Jennifer e aqui eu compartilho o meu desenvolvimento pessoal através da leitura. Hoje eu não trago um livro, mas trago um pensamento. Meu marido estava me contando uma situação que aconteceu na família dele, onde o marido estava tomando uma decisão que não seria bom para a família. Ele estava me contando a história, ele estava falando, mas por que a esposa, ela não fala nada, ela não diz que está errado, que essa decisão que ele está tomando não vai trazer benefício para ela, para a família, para ninguém. Pela idade deles, eu conversando com meu marido, eu falei, pelo que a gente acompanha, né, desse casal, é uma mulher onde todas as decisões importantes é tomada pelo homem, e provavelmente sempre foi assim. E agora, nessa altura do casamento, da idade que eles estão, ela vai continuar dessa mesma forma e não tem o que se fazer, né? Já tomaram o rumo do casamento desde sempre assim, pelo que a gente acompanha, né? Porque a gente vê de fora, a gente vê que é sempre o homem que toma as decisões, essa mulher nunca se opõe, ela aceita todas essas decisões e sempre foi assim e acho que vão continuar sendo assim, né? E eu tava refletindo sobre isso, eu vejo aqui pela minha casa, como eu tenho a influência de ditar o tom do dia. Se eu acordo alegre, todo mundo vai ficar alegre, meu filho vai ficar alegre, meu marido vai ficar alegre. Se eu acordo estressado, eu tenho certeza que meu marido vai ficar estressado, meu filho vai ficar estressado. Eu não sei se acontece com você, mas aqui em casa é muito isso. Eu tenho essa influência e às vezes eu tenho que ter a consciência que se eu não estou num dia legal, não importa, as outras pessoas não têm que compartilhar do meu dia não legal. Eu tenho que ter um filtro para não transbordar aquela minha insatisfação, aquele meu mau humor do dia para a família inteira, porque se a gente deixar, é isso que acontece. E eu estava refletindo também como a mulher tem um poder de influenciar nas decisões do marido, mas a gente tem que ter muita sabedoria. Porque ao mesmo tempo que os homens não gostam de ser mandados, mas eles ouvem as mulheres. Que a Bíblia diz que o homem é assim como Cristo, o homem é a cabeça da família. A Bíblia nos diz, o homem é o cabeça da casa. Sim, gente, eu acredito, eu venho mais me conscientizando disso. A gente tem que deixar os homens exercer esse papel de liderança, de chefe da família, mas a gente também tem que entender que nem todo homem está preparado para tomar essas decisões. Tem certos homens que eles não estão em prol da família, eles estão vivendo os seus bel prazeres. E principalmente para esses casais novos, né, é como é importante a mulher ela ter essa visão. O meu marido, ele é um homem sábio, que vai conseguir tomar as decisões que vai edificar essa família. O meu marido, ele não está alinhado a nenhum princípio, a nenhum valor, e eu tenho, com esse poder de influência que eu creio que as mulheres têm, aí estreitando para que ele tome essas decisões corretas para a família. Porque se a gente achar, meu marido é o líder da casa, né, o que tem que ser, mas se a gente achar que se eles não estão preparados para isso, a gente vê que aquele homem não está levando a família a nenhum lugar, mas a gente mesmo assim não se posicionar, é só ladeira abaixo. Porque é muito importante o nosso posicionamento quando necessário, porque se a gente faz vista grossa, como se diz, né, se a gente finge que não vê, tem casas que vão se afundar, tem casas que vai ladeira abaixo, porque o nosso poder como mulher é auxiliar. E se a gente está vendo que aquele homem não está no caminho que vai edificar e a gente não, mas ele é o líder da casa, eu tenho que deixar. Um dos dois tem que estar atento. Um dos dois, porque não é só, tem mulher também, né? Tem mulher que às vezes não está na realidade, tá vivendo só para si, não pensando num coletivo que é a família.
É mais difícil, né? As mulheres geralmente são mais despertas, mas também acontece. Mas se a gente tá observando que aquele homem não tá sendo o que ele necessita ser, nós precisamos auxiliar. E eu vejo aqui na minha casa como eu vou afunilando e vou falando e vou mostrando e vou falando. Você acha que é assim que vai dar certo? Você acha que essas atitudes vão levar a gente para um caminho melhor? Mas, gente, eu também venho aprendido, não adianta ser no grito. Às vezes, quando a casa é muito extremo, aí precisa de um grito forte, sim. Vai entender, daqui pra lá não passa, porque senão o negócio fica feio. Mas a gente também tem que ter um pouco de... Sabe o que eu tenho feito muito agora? Pegar exemplos de casais, por exemplo, esse exemplo que ele estava me contando dessa pessoa, e como a mulher não estava se posicionando naquilo, estava chateando ele, e eu uso esse exemplo para, às vezes, coisas que eu preciso fazer aqui dentro de casa. Tá vendo ali, ó? Se ela tivesse falando isso para ele, se ela tivesse orientando ele dessa forma, as coisas estavam sendo diferentes. Então, às vezes, o exemplo do outro, ele faz refletir mais se a gente apontar o dedo. Não, você não tá fazendo isso, você assim, essa... A gente não gosta, né? Eu não gosto, às vezes eu fico, poxa, eu tenho que reconhecer, ele falou isso de mim, mas quando aponta o dedo assim, a gente se magoa, né? A gente, que não tem que ser, né, gente? A gente tem que parar de ser tão magoadinha com tudo, mas às vezes acontece. E a gente tem que ter muita sabedoria de interpretar, né? Realmente aquela situação foi assim, então pare de se vitimizar e age de uma forma diferente. Mas o que eu queria falar hoje nesse vídeo é pra gente usar o poder de influência que nós mulheres temos. Nós criamos os homens e mulheres que vão pra rua, que nós, né, quem tem filho, nós mães, nós criamos, nós gestamos, nós parimos, nós cuidamos e a gente a gente tem mais presença com os nossos filhos, né? O pai está, e óbvio que tem que estar, mas não adianta, nós mulheres estamos muito mais com nossos filhos. Então, quando eu vejo que o pai falou algo que vai contra o que eu acredito, se é uma frase machista, sabe? Assim, não, pera lá, não é assim, filho, não é assim, marido. Eu vou orientando, porque senão a gente reclama que os homens são machistas, que os homens são isso, os homens são aquilo, mas nós temos a influência dentro da nossa casa, nós criamos os homens e mulheres, mas a gente não molda eles com os nossos valores que a gente acha correto. Então a gente precisa usar a nossa influência para aquilo que a gente acredita, e é bom que a gente esteja alinhado com o que é verdadeiro, com o que é certo, com o que é honroso. Não é só sobre religião, você ter uma fé, que é muito importante, porque eu não sei viver sem minha fé, sem acreditar em Deus, em Jesus Cristo. Mas se você não tem, princípios e valores baseados na verdade, na honra, na edificação da sua casa, da sua família, do seu filho. Você não pode deixar que o mundo introduza dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, o que eles acreditam que seja certo. E nós estamos aqui, dentro de casa. Por mais que trabalhamos fora, eu trabalho, acredito que a maioria de vocês trabalham, por mais que nós estejamos fora, quando meu filho tá com a avó, meu filho tá na escola, quando ele volta para casa, que ele me fala algo que não é partilhado nessa casa, eu repreendo ele na hora, eu falo, filho, onde você aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Aqui dentro dessa casa você viu isso? Na minha avó, lá pode ser assim, mas aqui dentro dessa casa não é assim, aqui dentro dessa casa é assim, assado. Eu sempre faço isso, porque a gente precisa trabalhar, nossos filhos ficam às vezes com outras pessoas, a gente vai deixando que aquelas pessoas, que aquele ambiente vá formando o nosso filho, vai moldando o caráter dele. Mesma coisa o nosso marido. Ele vem da rua com certos pensamentos, a gente... Opa, vem cá, mas aqui nessa casa não é assim, né? Não foi assim o combinado, não foi assim o certo. A gente tem que usar a nossa influência, a gente tem que usar esse poder que nós temos. E eu perguntei a esse marido, eu falei assim, amor, se eu dito o tom da casa? Ele totalmente. Tanto que se é pra escolher a comida, ele fala, não, amor, escolhe você. Se você escolher, você tá bem, eu também tô bem.
Escolhe o lugar que você quer ir. Você quer ir aonde? Ele sempre quer que eu tome decisões. Eu até falo assim, às vezes é chato. Às vezes eu quero que você tome decisões. Eu falo assim, mas eu deixo você tomar porque eu quero que você fique bem. Porque você ficando bem, tá tudo bem. Se você tá bem, tá tudo bem. Então a gente tem que ter noção de como nós podemos influenciar nossas casas, maridos e filhos.